E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos terminar o PET 6 falando ainda sobre o sistema nervoso. Agora nós vamos ver as partes dele, as subdivisões, os órgãos, um pouquinho do que cada um faz, para a gente fechar esse nosso estudo. Então prestem bastante esse vídeo, que tem bastante conteúdo, e não deixem de fazer as atividades. Vamos lá! Terminar esse nosso PET 6 agora na semana 4. Nós vamos continuar falando sobre o sistema nervoso. Na semana passada, na semana 3, a gente viu um pouco das funções do sistema nervoso, um pouco de como ele funciona, Lembra lá o impulso nervoso, os atos reflexos, os atos voluntários. Nessa semana 4, para encerrar, a gente vai falar sobre as divisões do sistema nervoso. Quando a gente fala sistema nervoso, não é uma coisa única, ele tem algumas divisões de acordo com os órgãos que fazem parte dele, com as funções que eles desempenham, que a gente já viu essas funções na semana passada. Então, nesse vídeo, prestar bastante atenção meio nos nomes, nas partes do corpo que correspondem a cada divisão e um pouquinho do que cada parte do sistema vai fazer. Primeiro, então, a gente tem que entender que o nosso sistema nervoso é dividido em duas partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos tentar pensar nisso aqui, esses nomes central e periférico, como uma cidade, que tem lá o seu centro e a periferia. O centro geralmente é aquela parte mais do meio da cidade, onde tem muitos prédios importantes, aquela parte mais antiga. E a periferia mais os finais da cidade, onde ela já vai acabando a extensão dela. No nosso corpo a gente vai ter esses dois. O sistema nervoso central, que vai estar localizado aqui na cabeça e dentro da coluna, e o sistema nervoso periférico, que está em todo o resto do corpo, tipo as periferias do corpo, tipo ponta de mãos, pés, todo o final dele. O sistema nervoso central, ele vai controlar as atividades do corpo, o movimento do corpo e as atividades internas ali dele. Digamos, ele guarda umas funções mais importantes e é ele que manda e dá ordem. Quem executa essa ordem é o sistema nervoso periférico. Tipo, o cérebro, por exemplo, está mandando você chutar uma bola. Então a ordem parte aqui do cérebro, que sai do sistema nervoso central, vai para o periférico até chegar na sua perna e você fazer essa ação. Então, no sistema nervoso central, dentro da tua cabeça, é o controle do corpo e do que ele faz, das atividades do corpo. E o sistema nervoso periférico, ele transmite as ações, as ordens que o sistema nervoso central dá, tipo o sistema nervoso central manda e o periférico executa, e ele também vai captar as informações do ambiente, sentir tipo calor, toque, ouvir, ver, todas essas coisas que a parte sensora, a parte sensitiva do nosso corpo, de sentir o ambiente, sai do sistema nervoso periférico, é ele que capta, porque ele que está no final do corpo, tocando tudo, e leva para o sistema nervoso central poder interpretar e entender o que é aquilo. Os dois, então, trabalham sempre em conjunto. O sistema nervoso central, que é o centro, lá, o mandão, e que coordena tudo, manda no periférico para o periférico executar as ações que o central pensou, e ao mesmo tempo o periférico ele percebe o ambiente e manda essas informações que ele percebeu do ambiente para o sistema nervoso central. Vamos ver vamos ver devagarzinho com mais detalhes cada um. O sistema nervoso central, que está aqui dentro da nossa cabeça, ele é formado por duas partes, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é o que está dentro da nossa cabeça, que são os órgãos que estão aqui dentro, que é o caso do cérebro, que é o maior órgão do nosso sistema nervoso. O cerebelo, que vai estar logo abaixo aqui na altura da nuca, Abaixo a gente tem o tronco encefálico, que a gente vai dividir em três órgãozinhos, a ponte, o bulbo e o mesencéfalo. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. E, além do encéfalo, a gente tem a medula espinhal. A medula espinhal é um conjunto de nervos, vamos falar assim, que passa por dentro da nossa coluna e que dali os nervos vão saindo e se ramificando e se espalhando por todo o nosso corpo. O nervoso central, ele é protegido por ossos, Lembra quando a gente estudou os ossos, nós falamos que eles também protegem órgãos importantes. O encéfalo é protegido pelos ossos do crânio, E a medula espinal é protegida pelos ossos da coluna. Tanto que se uma pessoa sofre um acidente e quebra a coluna, dependendo da altura que ela quebra a coluna, ela às vezes pode parar só de andar, perde o movimento dos membros inferiores,
ou perde o movimento tudo aqui para baixo. Porque se quebra a coluna, quebra essa proteção com a medula espinhal, então você não consegue corta a comunicação do cérebro, do encéfalo, para o resto do corpo. Então por isso a pessoa fica sem movimento. Vamos falar um pouquinho de cada um. O encéfalo então, é localizado dentro da caixa craniana, formado por 3 órgãos aí, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Essas 3 coisas estão aqui dentro do osso da tua cabeça. Ele possui mais de 100 bilhões de neurônios. É muita coisa que vai formar todo esse conjunto. Lembrando que a gente acha a principal célula do funcionamento do sistema nervoso, e sim todos os sistemas nervosos, né? Tanto o central quanto o periférico, são os neurônios. E temos aquelas células da glia que servem de apoio para o neurônio fazer o serviço dele. Mas quem faz o serviço do sistema nervoso, do impulso nervoso, são os neurônios. Vamos começar a falar do grande órgão que tem aí, que é o cérebro. O cérebro sozinho não faz todas as funções do sistema nervoso. Embora muita coisa ele faça, alguns é deixado para os parceiros dele ali. O cérebro, as funções dele, para que ele serve? Receber informações, tipo informação sensitiva dos 5 sentidos. Chega pelos órgãos dos sentidos e vai para o cérebro. Ele vai analisar isso e saber o que vai fazer. Tipo, por exemplo, você está andando na rua, está vindo um carro na tua direção. Você vê essa informação que o teu olho leva para o cérebro analisa. O carro está vindo na minha direção. Eu tenho que sair daqui, senão eu vou morrer. Então ele te dá a ordem de sair correndo. Então o cérebro ele recebe essas informações que vêm do ambiente, analisa e toma as decisões, seja elas as voluntárias, tipo, eu vou sair correndo, eu vou fazer isso. É aquelas ações que você tem uma consciência do que vai acontecer, do que está sendo feito. Além disso, toda a parte de raciocínio, do pensamento, está no cérebro, dentro do todo o funcionamento dele. A razão, as emoções, a capacidade de memória, da gente se lembrar, a inteligência, tudo isso está relacionado com o cérebro, com o funcionamento desse órgão. O cérebro, pessoal, é dividido em 2 hemisférios, em 2 metades. O hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, eles são ligados, um é grudado no outro por tipo um ligamento que tem aqui no meio que a gente chama de corpo caloso. E o cérebro ele é formado por 2 tipos de substâncias que vai formar as 2 partes dele. A parte mais de fora, que a gente chama de córtex, né, o córtex cerebral, é uma região nova no cérebro do ser humano, que vai ajudar muito na questão do pensamento, da razão, uma coisa mais racional do nosso corpo. Ela é formada por uma substância cinzenta, tanto que fala, massa cinzenta, que é o cérebro. É só uma parte dele que é cinzento. É formada pelo corpo celular, aquela parte principal do núcleo, onde tem o neurônio, onde tem o núcleo, e os dendritos, aquela parte que se liga com outros neurônios. A parte mais interna do cérebro é chamada de massa branca, a parte branca, que já é um tecido de coloração mais clara, que é formada pelos axônios, aqueles rabinhos do neurônio. O cérebro, pessoal, você vê que ele tem várias curvinhas. Essas curvinhas ali, ela ajuda na transmissão do impulso nervoso. Quanto mais enroladinho o cérebro, mais, digamos assim, potência, não é bem a palavra certa, mas digamos assim, cérebros com mais aquelas voltinhas, ele, digamos assim, é mais desenvolvido, ele tem uma capacidade maior. É o que a gente vê aqui no ser humano, tem toda a capacidade de linguagem, de falar, de aprender a ler, a escrever, que está relacionado com isso, a memória, a inteligência. Tudo isso a gente percebe que no desenvolvimento do cérebro humano, ele ganhou toda uma capacidade de muito maior do que de outros animais, que se destaca, a gente percebe isso muito bem. Agora vamos falar do cerebelo. O cerebelo, ele está aqui logo abaixo do cérebro, na altura da nossa nuca. Aqui a gente vê ele, sim, esses risquinhos aqui são veias, aqui acima é o cérebro. Ele está relacionado com 2 coisas, a coordenação dos movimentos e o equilíbrio do corpo. Então quando a gente vai se movimentar, tipo jogar bola, todo movimento que você faz de correr, de chutar, de driblar o colega, o cerebelo está envolvido ativamente nisso. E também ele vai dar o equilíbrio do corpo. A gente se manter equilibrado, tipo vai andar retinho, sem ficar cambaleando, é um conjunto de órgãos que faz isso. A gente tem dentro do nosso ouvido um líquido que numa estrutura chama cóclea. Ele parece uma concha de um caracol, toda enroladinha. Lá dentro tem um líquido. Para onde a gente mexe, se a gente vira para cá ou vira para lá, esse líquido fica balançando. E ele bate tipo em nervos que levam para o cerebelo as informações desse movimento.
Então, ali o cerebelo tem a noção se você vai virar para a esquerda, se você vai virar para a direita. Então, se você tem, tipo, tudo em dia nessa parte do equilíbrio, o cerebelo, tudo funcionando em dia, a pessoa dificilmente sai cambaleando, não anda torta, ela consegue manter aquele equilíbrio durante as atividades dela. Caso a pessoa tenha algum problema de estar cambaleando, andando meio torto, alguma coisa está acontecendo, principalmente no cerebelo, que não está conseguindo coordenar esse movimento certinho. Agora o tronco encefálico, ele começa aqui, bem aqui no meio da nuca e vai descendo até o comecinho da coluna, onde vai começar a medula espinal, localizada aí na base do cérebro, bem aqui abaixo aqui. Ele é formado por três coisas. O mesencéfalo, que é essa parte mais aqui de cima. Deixa eu desenhar aqui. O mesencéfalo, que ele vai servir para ser responsável pela nossa audição. Os estímulos que chegam para o nosso ouvido, os nervos levam para o mesencéfalo tomar conta disso. Os reflexos visuais, tipo, você tem vem alguma coisa, você tem aquele reflexo do que você está vendo. E o movimento de tração, tipo, você pegar e sair correndo, aquele início de movimento. A ponte, que vai estar aqui, ela recebe esse nome porque ela faz como uma ponte mesmo, ela liga partes do cérebro. Tipo, uma ponte na estrada não vai ligar uma parte da estrada na outra, passando por cima de um rio? Mesma coisa aqui, a ponte vai ligar o mesencéfalo, o bulbo, com todo o cérebro como um todo. Ela faz uma ligação para permitir que os neurônios passem. E por último a gente tem o bulbo, esse pedacinho de baixo aqui. Ele recebe esse nome porque ele parece tipo uma bolotinha. O bulbo ele vai fazer várias funções, principalmente funções involuntárias do nosso corpo, aquelas que a gente não precisa mandar, como os batimentos cardíacos, tipo o nosso coração está batendo, seguindo o ritmo que o bulbo está mandando para ele. O engolir, por mais que seja um pouco voluntário, mas a ação nossa de engolir alguma coisa, a ordem vem do bulbo, e a respiração. É o bulbo que controla a respiração, o movimento do diafragma, o movimento dos músculos das costelas aqui, para fazer o nosso pulmão encher e esvaziar de ar. Tanto que a gente consegue prender a respiração por um tempo. Fica lá 1, 2, sei lá quantos minutos. Mas chega uma hora a gente solta o ar e começa a respirar. Por quê? O bulbo entrou em ação. A gente prende a respiração, beleza, vai faltando oxigênio no teu corpo. O bulbo sente isso, né? O sangue passa por ali com pouco oxigênio. Ele avisa, esse rapaz está louco aí, que ele está prendendo a respiração? Manda ele respirar. Então a ordem parte do bulbo, vai até os músculos e tá nem aí se você quer prender a respiração. Ele vai soltar o ar e vai continuar respirando, porque a respiração é uma função muito vital para o nosso corpo. Então ela também é controlada pelo bulbo. Agora, o último componente do nosso sistema nervoso central é a medula espinhal, que é um cordão nervoso, né, formado por nervos que vai aqui do crânio até o fim da coluna, passando por dentro da coluna. Tá, aqui a gente vê lá de ladinho, dentro dos ossinhos da coluna, e aqui de costas, aqui a gente tem o cérebro, o cerebelo, aqui o tronco encefálico, e a medula, que sai e passa por toda a extensão das nossas costas. Por isso que eu estava falando, a pessoa sofre um acidente, quebra, por exemplo, o pescoço aqui, ela perde os movimentos daqui para baixo. Porque a ordem de movimento que parte aqui do sistema nervoso central não chega. Então não tem um caminho para aquela ordem de se movimentar. Por isso que a pessoa paraplégica, tetraplégica, fica naquela situação, porque corta essa comunicação do encéfalo com o resto do corpo. A medula, pessoal, é relacionada com o ato reflexo que a gente viu na semana passada. Que é lá que você põe a mão em algo quente e logo você tira a mão. Por quê? Quando você põe a mão em algo quente, algo que vai te machucar, os teus neurônios aqui da mão sentem o que está machucando e mandam a informação para o corpo, o sistema nervoso, tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. Só que como é algo que está agredindo a sua mão, pode machucar, por mais que seja milissegundos, ir ao cérebro e voltar pode ser tempo demais. Então a medula dentro da nossa coluna consegue tomar essas decisões involuntárias do reflexo. Vem da sua mão que está queimando, vem para lá para sua coluna, tem o reflexo, ó, está machucando, tira a mão. E o reflexo vem e se tira. É um caminho muito mais curto da mão à coluna do que da mão até o cérebro. E aqui a formação da medula, ela também tem aquelas massas cinzenta e massa branca, que a gente encontra lá no cérebro, mas aqui em posição trocada. A massa branca está indo em volta, na parte externa, e a massa cinzenta na parte interna, formando tipo um H, a letra H.
E aqui a gente tem um desenho da medula dentro da nossa coluna. A gente tem as vértebras, né? Aqui a coluna, é dois conjuntos de ossinhos. Esse aqui que fica de fora para dentro, esse aqui é o que fica de fora, né? Mais em contato com as costas ali, a parte de fora. E a medula fica bem no meio, é como se a medula estivesse no meio de duas pecinhas. Tem duas pecinhas a coluna, e a medula fica aqui no meio, como se tivesse duas proteções pelos dois lados para nada acontecer com ela. Lembrando que a medula, pessoal, os nervos que vai formar o sistema nervoso periférico saem da medula. Né? A gente tem nervos cranianos que saem do cérebro aqui, do encéfalo, mas a maior parte dos nervos são espinhais que saem da medula. Então é dela que vai sair todas as ordens dos nervos que estão percorrendo o corpo inteiro. E por fim, antes da gente terminar de falar do sistema nervoso central, vamos falar sobre as meninges. As meninges, né, que a pessoa que tem meningite, ela vai ter uma inflamação justamente nelas, são três membranas que protegem todo o sistema nervoso central. São três membranas, tipo três pelinhas, que vão recobrir, tipo dar uma encapada no sistema, no encéfalo e descer por toda a medula espinal para proteger elas. São três, de dentro para fora. A pia mater, a que está em contato com o cérebro, a aracnoide, que recebe esse nome porque ela faz tipo essas teiazinhas, lembra uma teia de aranha. Então, recebeu esse nome. E por fim, a gente tem a dura mater, que é a mais externa. Aqui a gente de fora tem o osso do crânio e aqui o cérebro. Elas servem para proteger o sistema nervoso central contra qualquer agressão, principalmente infecções que possam cair aí. Embora, tipo, a pessoa que tem meningite pegue de uma inflamação justamente aí. Por isso, é uma doença muito perigosa. E prevenível com vacina, então vamos colocar o cartão de vacina em dia. E entre as meninges, entre a aracnoide e a pia mater, a gente tem um líquido, que a gente chama de líquido cérebro-espinhal, ou também de líquido cefalorraquidiano, ou também de líquor. É um líquido que tem aqui, dentro da nossa cabeça, que ajuda a proteger o cérebro contra impacto. Por exemplo, se a gente cai, toma pancada, bate a cabeça de alguma forma, às vezes não tão grave, mas qualquer impactozinho pode machucar, o cérebro é sensível. Então esse líquido serve de amortecedor, que aí o cérebro bate nas meninges, que tem um líquido, o líquido dá uma segurada no movimento. Tipo um amortecedor ou suspensão hidráulica, que você vê que tem um líquido que vai amortecer o impacto, mais ou menos aqui. Esse líquido ajuda a absorver impacto, para não machucar, além de mandar nutrientes, né, alimento para essa região, e ajudar na remoção de resíduos, de sujeiras que o próprio metabolismo produz. Agora vamos falar do sistema nervoso periférico, a segunda parte do nosso sistema nervoso. Ele é formado por duas partes, por nervos e gânglios. Gânglios são conjuntinhos, tipo carocinhos de neurônios espalhados por todo o corpo, como se fossem tipo mini centrais nervosas para ajudar aí nas ações. Ele vai conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo, porque o sistema nervoso está aqui, é do sistema nervoso central que saem os nervos que se espalham por todo o nosso corpo. Face, braços, tronco, pernas, tudo vai ter nervos que levam essas informações ali. Então estamos falando de nervo, estamos falando do sistema nervoso periférico. Os nervos podem ser de três tipos, aqueles mesmos tipos dos neurônios que a gente viu na semana passada. Os aferentes ou sensitivos, que vão sentir as coisas, então eles saem da periferia do corpo, tipo das pontas da pele, onde você toca e sente as coisas, para o sistema nervoso central. Ele que percebe as informações do ambiente e manda para o cérebro para entender o que está acontecendo. E a gente tem os nervos eferentes ou motores, aqueles que fazem a ação. Eles que vão enviar sinais do sistema nervoso central para o corpo fazer alguma coisa, para o músculo se mexer, para uma glândula, que é um órgão que produz substância, produzir alguma coisa. Então, o aferente, ele capta a informação e leva para o cérebro. O eferente, ele faz aquilo que o cérebro está mandando. E os mistos, nervo misto é que faz as duas coisas. Tem fibras tanto sensoriais quanto motoras, lado a lado ali fazendo as duas coisas. Agora, o sistema nervoso periférico também pode se subdividir em duas partes. O sistema nervoso somático é aquele que faz ações voluntárias do corpo, ou seja, faz aquilo que a gente consegue mandar. É mexer uma mão, mexer o braço, andar, abrir e fechar a boca. É coisas que a gente tem controle. Agora, o sistema nervoso autônomo, ele já faz ações involuntárias, inconscientes e automáticas. É a parte do reflexo, o movimento o funcionamento dos órgãos internos.
É coisas que a gente não tem controle, elas vão acontecer, a gente querendo ou não, é tudo muito involuntário. Então lembra lá, autônomo, lembra lá do carro autônomo, o carro que anda sozinho? Então, autônomo funciona sozinho mesmo se a gente controlar. E o somático é aquilo que a gente controla. E o sistema nervoso autônomo, o que funciona sozinho, ele também tem divisões. A última divisão que a gente vai ver aí, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Eles vão controlar principalmente as ações involuntárias e o funcionamento dos órgãos, em casos específicos aí. O sistema nervoso simpático ele é acionado em situações de estresse e emergência. Por exemplo, você está andando na rua, sei lá, está no meio andando lá, vem um carro na sua direção e você vê que o carro vai te atropelar se você não fizer nada. O sistema nervoso simpático entra em ação. Que ele vai, por exemplo, dilatar a pupila para entrar a luz e conseguir enxergar direito. Ele vai cortar salivação, a digestão, o funcionamento dos órgãos da digestão para poupar energia. Teu coração começa a acelerar, você começa a respirar mais rápido para você conseguir oxigênio, conseguir energia e sair correndo. Então o simpático ele ativa na hora de fazer você tomar decisões rápidas numa emergência, tipo na sobrevivência. Agora passou o perigo, o carro passou, você está em segurança. Quem entra em ação é o parasimpático. Ele vai fazer teu corpo acalmar. Quando você está muito estressado, e quando você vai acalmando, e o coração você vê que ele vai ficando mais devagar, você melhora a respiração, é o sistema parasimpático que entra em ação para baixar o estresse do corpo, regularizar e a gente ficar mais calmo. Então, nesse caso, os brônquios já vão diminuindo, então a gente respira mais devagar, o coração já vai batendo mais devagar, a digestão volta a funcionar. Então, a gente fala que esses dois sistemas estão ligados à emergência do corpo e o voltar ao estado normal. É tipo aquele estouro de energia para uma emergência e voltar ao normal. E um regula o trabalho do outro, porque eles fazem ações opostas. Enquanto o simpático ativa a energia para você tomar situações rápidas de emergência, o parasimpático te acalma para você voltar àquele seu normal para passar aquela situação de estresse. Certinho, pessoal? Estou aqui um resumão para a gente entender tudo isso que a gente falou hoje, que é bastante coisa, mas que não é tão difícil. Então vamos lá. O sistema nervoso é formado por duas divisões grandes. O sistema nervoso central, que vai coordenar os movimentos do corpo, perceber o ambiente e a questão de memória, de linguagem, de inteligência. A gente tem o encéfalo, que é aqui dentro do nosso crânio, formado por cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. E a medula espinal, que está dentro da nossa coluna. Da medula e do crânio vão sair os nervos que formam o sistema nervoso periférico, aquele que vai fazer as ações que o sistema nervoso central manda, ou sentir as coisas e mandar para o central resolver o que vai fazer. Essa via aferente, essa que sente o ambiente, percebe os estímulos externos e manda para o cérebro tomar alguma decisão. E a via eferente, aquela que toma decisões, toma ações. Então vamos tentar escrever aqui. A eferente, ela faz ações. Não sei, ó, que letra mais feia. E a via eferente, ela sente o ambiente, ela sente as coisas. Ficou melhor. Então a aferente sente e manda para o cérebro, eferente sai do cérebro e vai para o corpo fazer alguma ação. Essa via eferente, a que faz ações, ela pode ser duas. O sistema nervoso somático ou autônomo. O somático é o que você faz por querer, é o voluntário, é você mexer uma mão, mexer um braço, mexer os músculos esqueléticos, que são voluntários, principalmente movimento. O sistema nervoso autônomo é o que vai funcionar por dentro sem que você mande. O funcionamento do coração, do pulmão, do sistema digestório, os órgãos internos funcionando sem que você se dê conta disso. E ele tem dois, o sistema simpático e o parasimpático, que vão estar envolvidos com o funcionamento desses corpos, com esses órgãos, principalmente na questão de emergência, a gente percebe muito os movimentos, as ações opostas dele. Onde o simpático faz teu corpo entrar no estado de emergência para sobrevivência, o parasimpático acalma seu corpo, inibe as ações do simpático para você ficar naquele equilíbrio. Certinho? Então, de modo geral, nervoso central
interpreta ações e manda nas coisas. O periférico sente e cumpre as ações que esse aqui está mandando. Belezinha? Então vamos para as atividades. O sistema nervoso é responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias que o corpo realiza. Esse sistema tem 3 funções básicas: as sensitivas, de perceber o ambiente, as integradoras, que vão integrar a parte sensitiva com a parte de movimento, e as motoras, que fazem o movimento, que fazem as ações que o cérebro está mandando. O sistema nervoso ainda se subdivide em sistema nervoso central, cérebro, o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, os nervos. O sistema nervoso central é responsável por transmitir e captar informações para o corpo e é composto por quê? Aqui vocês vão falar os órgãos que fazem parte do sistema nervoso central. Aqui está dentro da cabeça. E algo está do lado também. 2. Todo o sistema nervoso central, cérebro, encéfalo e medula espinhal, é envolvido por um grupo de 3 membranas chamadas meninges. Falamos delas também. Escreva corretamente o nome das meninges na sequência da mais externa para a mais interna. Então a gente viu os nomes, tinha um desenho aqui, então você vai escrever o nome da de fora, a do meio e a de mais de dentro. Número 3. Sistema nervoso periférico, esse que está nas nossas mãos, que faz as ações e percebe o ambiente. É formado por quê? São 2 coisinhas aí. E a última, diferencia o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. São as divisões do sistema nervoso periférico. Eles fazem ações, tem a ver com ser voluntário ou não. Então, vocês falar esses 2. Lembrando que o simpático e parasimpáticos estão no autônomo. Então, a gente não está falando ainda de simpático e parasimpático. É um grupinho acima. O autônomo e o somático. Certinho, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me chame. Não deixem de fazer as atividades. Estamos na reta final desse ano aí. Não vamos deixar acumular. Até mais.